Queridos irmãos e irmãs, novamente nos reunimos para juntos vivermos e testemunharmos as alegrias de Cristo ressuscitado. Hoje vamos meditar um pouquinho a experiência deste ressuscitado que se encontra presente no meio dos discípulos e hoje também ele se encontra junto de nós. Por isso, vamos meditar sobre a seguinte frase dita de João a Pedro: é o Senhor. O Senhor ressuscitado está entre nós e com esta alegria iniciamos esta nossa formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Senhor nesta noite a alegria de viver as graças que Ele tem a nos oferecer, pois Ele nos ensina que somos irmãos e devemos juntos partilhar aquilo que Ele tem a nos oferecer. Por isso, como irmãos, queremos juntos rezar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos juntos, irmãos e irmãs, tomar a palavra de Deus. Ela que sempre nos orienta, nos ajuda a compreender e nos conduz para conhecermos aquilo que o Senhor tem a nos oferecer, como ensinamento, mas também como missão. Por isso, no dia de hoje queremos juntos viver e experimentar a experiência do Cristo ressuscitado que se encontra no meio dos apóstolos. Por isso queremos juntos tomar do Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 8. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles lhes disseram: vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera. Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: não. Disseram-lhes: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram então, e já não tinha força para puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu a roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje tomamos para nós esta palavra de Deus. Palavra essa riquíssima em detalhes, riquíssima em símbolos que nós devemos também nos ater. A palavra de Deus, ela se atualiza todos os dias em nossa vida. A palavra de Deus, ela toca a nossa vida, toca a nossa existência e nos ensina e nos permitindo que nós possamos também viver as experiências
daqueles discípulos que um dia estiveram com Jesus. E hoje, viver diante da nossa realidade essa experiência. Por isso, nós podemos compreender da seguinte forma: os discípulos que ali se encontravam ainda estavam meio confusos, não entendiam esta realidade da ressurreição, Jesus aparecendo, às vezes tinham a dúvida dentro do seu coração, às vezes não sabiam o que fazer diante da realidade ao qual eles se encontravam, o medo de serem perseguidos e mortos também diante daquela realidade, eles se angustiavam. Então Pedro, em uma atitude, põe-se a pensar: Jesus morreu, a missão morreu com ele, então vou eu viver a experiência do quê? Então eles não entendiam, tinham um coração ainda meio fechados para essa realidade de Cristo ressuscitado. Sendo assim, Pedro decide voltar à sua vida anterior, porque antes de ele ser um discípulo de Cristo, ele era pescador, ele vivia também a experiência de pescar, de estar à beira do mar, de colocar o barco no mar para pescar. E aí o que acontece? Aqui são várias coisas que nós devemos prestar atenção. O primeiro é que eles passam uma noite. A noite é o lugar onde muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos longe de Deus. Tanto que São João da Cruz fala muito da noite escura, né? Que a noite escura é aquele momento em que, mesmo diante das nossas orações, mesmo diante das nossas caminhadas que fazemos, nós às vezes não sentimos a presença de Deus. Então, Pedro vive essa experiência da noite escura. E o que acontece? A noite, ela se torna improdutiva para Pedro e os discípulos. Então, o que acontece diante desta realidade? Ao amanhecer, Jesus aparece novamente a eles na beira do mar. Então, meus irmãos e irmãs, aqui nós encontramos uma realidade em que Cristo é a luz. Cristo se manifesta diante da realidade da luz, do dia, da vida. Por isso, nós devemos o encontrar. E aí vamos continuando essa nossa experiência do Evangelho, pois ele nos apresenta outro detalhe riquíssimo. Pedro, quando estava na barca, ele se encontrava nu. E assim nós sentimos diante de Deus quando nós vivemos a experiência do pecado. O pecado nos leva à noite, o pecado nos deixa distante de Cristo, que é a luz. E por isso nós sentimos vergonha de Deus. Mas nós não devemos sentir vergonha, porque Deus nos acolhe, Deus nos busca através de, como um pai e o filho pródigo, que nós conhecemos esta passagem. Deus, ele olha o nosso coração que busca esta conversão. Deus olha para nós e olha este homem e esta mulher que deseja essa transformação de vida. Por isso, ao ouvir da boca do discípulo amado, aqui que é representado por João, quando João diz a Pedro, é o Senhor, parece que abre a mente de Pedro e o coração, e ele reconhece o Senhor. Os olhos de Pedro veem o Cristo ressuscitado. Então, numa forma de respeito e também vergonha diante da sua decisão de voltar à vida anterior, o que acontece? Ele se veste e mergulha no mar. Então, meus irmãos, aqui nós podemos compreender que Pedro, após a morte e ressurreição de Jesus, ele fica confuso, ele volta à sua vida antiga, ele deixa de ser um evangelizador, ele deixa de ser um homem da palavra, daquele que testemunhava Jesus. Para quê? Para viver novamente uma vida ao qual ele vivia antes de conhecer Jesus. Aqui representa algo que nós devemos olhar para nós. A partir do momento em que nós conhecemos o Cristo, nós não podemos ser as mesmas pessoas. A partir do momento em que nós olhamos para este Jesus ressuscitado, nós não podemos voltar para trás. A palavra nos diz, quem tem posto a mão no arado,
não pode olhar para trás. E assim é, a partir do momento que eu conheço Jesus, que eu conheço Sua palavra, que eu vivo os Seus mandamentos, eu não posso ser o mesmo homem, a mesma mulher que eu era antes de conhecer Jesus. Então, Pedro, em uma forma de também se redimir, ele se reveste e mergulha neste mar. Mergulha no sinal também de ser lavado de todo esse pecado, de todo essa falta de entendimento, permitindo-se assim também se aproximar do Cristo de uma forma mais purificada. Outra coisa que acontece é que Jesus manda eles lançarem a rede à direita do barco. E aí nós podemos fazer uma analogia, ou para quem não sabe, uma comparação diante dessa realidade. De onde brotou o sangue e água de Jesus? Do coração transpassado. E qual foi o lado que foi transpassado? O lado direito. Sendo assim, meus irmãos e irmãs, a partir do momento em que nós buscamos este coração aberto e ferido, este lado direito aberto de Cristo, este coração manso e humilde, nós buscamos viver e testemunhar esse amor que Deus tem por nós. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, assim como os discípulos ouviram, obedecemos aquilo que Ele nos pede, assim como eles obedeceram, lançando as redes, nós temos a experiência de um Deus amoroso que se manifesta a cada um de nós. Por isso somos chamados a viver e testemunhar através da nossa vida, da nossa missão, do nosso projeto, este amor que Deus tem para cada um de nós. E assim acontece com os discípulos. Eles vão ao encontro do Senhor, repletos das graças que eles escolheram através desta rede que eles lançam. Mas nós devemos estar atentos que, diante dessa experiência, nós também devemos ter um coração convertido. Erramos, pecamos, mas sempre devemos buscar essa forma de transformar aquilo que é ruim em bom na nossa vida. E isso só acontece quando nós acolhemos o Cristo, quando nós buscamos viver. É o Senhor, Ele está vivo e ressuscitado no meio de nós. E quando nós encontramos este Senhor, nós encontramos o Senhor ressuscitado nas pessoas que estão ao nosso lado, nas pessoas que caminham conosco, dos nossos pais que muitas vezes nos orientam, dos nossos filhos que muitas vezes nos acolhem, dos nossos maridos que muitas vezes cuidam de nós, das nossas esposas que com seu carinho e seu amor manifestam a ação da graça de Deus em nossas vidas. Deus, Ele se manifesta em cada um de nós e Ele quer continuar se manifestando, mas é necessário que nós o reconheçamos. É o Senhor. A partir do momento em que nós reconhecemos que é o Senhor que vive entre nós, nós compreendemos qual é a nossa missão, qual é o nosso projeto, qual é a nossa experiência de vida que devemos buscar junto a este coração de Cristo que é cheio de amor e misericórdia. Sendo assim, irmãos e irmãs, vamos também entender um pouquinho que a Igreja vem nos mostrar através dessa experiência da ressurreição de Jesus, através deste reconhecimento, é o Senhor. E assim nós podemos tomar dos parágrafos 641 até 645. Se caso você tem o Catecismo da Igreja Católica na sua casa, você pode pegá-lo e ler um pouquinho sobre essa questão das aparições do ressuscitado. Mas nós vamos nos ater somente no parágrafo 642, que diz assim: tudo o que acontece nesses dias pascais convoca todos os apóstolos, de modo particular Pedro, para a construção da era nova que começou na manhã da Páscoa. Como testemunhas do ressuscitado, são eles as pedras de fundação de sua igreja. A fé da primeira comunidade dos crentes tem por fundamento o testemunho de homens concretos, conhecidos
dos cristãos e, na maioria dos casos, vivendo ainda entre eles. Estas testemunhas da ressurreição de Cristo são, antes de tudo, Pedro e os 12, mas não somente eles. Paulo fala claramente de mais de 500 pessoas às quais Jesus apareceu de uma só vez, além de Tiago e todos os apóstolos. Sendo assim, meus irmãos, a experiência das aparições do ressuscitado inicia-se com Pedro e os 12, que testemunham essa realidade. Mas Jesus continua aparecendo entre nós. Nós continuamos reconhecendo Jesus na vivência dos nossos irmãos e irmãs. Que possamos também nós, ao longo da nossa caminhada, reconhecer este Cristo que muitas vezes se encontra sofrido nas pessoas dos nossos irmãos e irmãs abandonados pelas ruas, aqueles que estão distantes da realidade social e são desamparadas por aqueles que deveriam cuidar deles. Que possamos reconhecer o Senhor nas pessoas que sofrem algum mal, seja ela da doença, de algum vício, né? Que possamos encontrar o Senhor ressuscitado na vivência do nosso dia a dia e que Ele ressurja todos os dias no nosso coração, para que possamos também ser luz àquelas pessoas que também precisam conhecer melhor o Senhor. Que essa experiência da Páscoa seja para nós as alegrias deste ressuscitado e que reconhecemos: é o Senhor que está vivo e reina no meio de nós. Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos viver essa alegria da Páscoa e juntos testemunhar a alegria deste Cristo ressuscitado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Mãe da Glória, desça sobre vós, sobre vossas famílias, parentes e amigos, as bênçãos do Senhor ressuscitado. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado.